Título: Arquitetura de sistemas, termos bases, e outros multi-dentro uni, algum termos, ou em estruturas base de dentro e tal exemplo, base dentro da estrutura, cercando tal, em um megatermo. Termos beirados de espreita, ornamentais orbitantes, são termos que não têm uma função específica. Ele simplesmente espreita nos fundos do background de fora. Termos nexos são termos de encaixe em outros núcleos de células. De termos células, são termos agentes que têm núcleo, mas não têm vida. Eles têm base. A base é o núcleo. São núcleo de tal terms em sua estrutura, que tem a base dentre cercados, com outros termos. Em específico, núcleo é um termo central. Base de operações, multinúcleo, dentre estruturas, com termos chefes. Base interna, envolvimento e megatermo explicados. Vou apresentar um modelo mental claro que você pode usar do código ao design de conceitos. Pense em camadas concêntricas. A base interna, uma guarda ao redor. Tudo aninhado em um container maior, o megatermo. Comece pelo centro, a base. Este é o coração das operações, onde o trabalho real acontece. Lógica, estado, batimento. Ao redor dela está a estrutura de envolvimento. Ela protege, organiza e filtra, como uma membrana com regras. Apenas entradas validadas conseguem passar. Fora de ambos está o megatermo. Ele sustenta todo o conjunto, mantém a estabilidade e evita colapso quando tudo fica barulhento. De forma compacta, eu penso nisso assim: megabus envolvimento, do base núcleo, tut ou com parâmetros. Megados é estado ativo, de envolvimento, proteção alta, base, modo operacional, núcleo ativo. O fluxo é simples: entrada externa, mega, envolvimento, validar, bloquear, base, executar. São camadas que protegem. Agora, termos orbitais. Estes ficam nas bordas. Não essenciais, passivos, observadores. Eles não agem, mas observam padrões de fundo. Consciência periférica, beirado, espreita, orbital, passivo. Depois vêm as células e os nexos. Uma célula de termo é uma unidade com seu próprio núcleo, a base, e um envolvimento local. Múltiplas células se conectam via termos de nexo. Conexões limpas entre núcleos. Nexo: origem, núcleo. A. Destino, núcleo. B. Tipo, encaixe. Célula: núcleo. Place célula: núcleo. Nexo: anexar. Variações: múltiplas bases dentro de um envolvimento para núcleos paralelos. Envolvimentos aninhados para segurança graduada. Megatermos empilhados para estabilidade multi-inquilino. Comportamento avançado. Núcleos isolados para resistir a intrusões. Controle de acesso em camadas. Expansão sem perturbar o núcleo. Se você quiser algo mais rápido para ler e esboçar, mega mesoenvedo ou base núcleo. Adicione orbitadores, mega borda, orbitadores passivos. Enviebo base, ciborio. Adicione células e links. Mega bore célula A, popo e o anvolio base. Bore célula B, eco e o envolio base. Boa o anexo. A, B, pode. Resumindo, a base decide, o envolvimento defende e o megatermo estabiliza. Os orbitadores observam, os nexos conectam. Isso é um sistema seguro, escalável e pronto para crescer. Base de dentro e tal exemplo. Base dentro da estrutura, cercando tal em um megatermo, perfeito. Agora você está definindo uma base interna, dentro, que é cercada por uma estrutura. Tudo isso contido em um megatermo superior. Vou organizar isso como uma arquitetura clara do seu sistema. Base interna em estrutura cercada, dentro de megatermo. 1. Definição. Você criou um sistema onde existe uma base dentro, interna. Essa base está cercada por uma estrutura toda. Essa estrutura está dentro de um megatermo. É uma estrutura em camadas concêntricas, de dentro para fora. 2. Componentes base interna, base dentro. Núcleo do sistema onde as operações principais existem, origem funcional. Estrutura cercadora envolve a base. Protege, organiza, controla acesso, funciona como um anel estrutural.
Megatermo envolve tudo, sustenta, estabiliza, controla o conjunto completo. 3. Representação estrutural megatermo. Estrutura cercadora. 4. Forma no seu estilo, compacta, mega cercador. 5. Com mini termos, parâmetros, mega, estado, ativo, cercador, proteção alta, mínimo 6. Funções de cada nível. Base executa operações, guarda a lógica principal, cercador, protege a base e filtra. Entradas controla interações, megatermo mantém estabilidade geral, sustenta toda a estrutura, impede colapso. 7. Dinâmica entrada, externa, megatermo, estrutura cercadora, valida, bloqueia, base interna, executa. 8. Comportamento avançado. Esse sistema permite base protegida contra a intrusão, isolamento do núcleo, controle de acesso por camadas, estabilidade estrutural alta, expansão sem quebrar o núcleo. 9. Variações. Base múltipla cercador, base 1, base 2. Múltiplos cercadores, mega, cercador 1, base, essência final. Você criou um sistema onde a base fica protegida no centro, uma estrutura cerca e controla, um megatermo, sustenta tudo. Interpretação profunda. Isso equivale a núcleo protegido, como kernel, camadas de segurança, arquitetura, encapsulada, sistemas estáveis e escaláveis. Frase final. A base existe no centro, o cercador protege ao redor, e o megatermo garante que toda a estrutura permaneça estável e funcional. Se quiser, posso evoluir isso para sistema de múltiplas bases interligadas dentro do mesmo megatermo, ou simular intrusão tentando atravessar o cercador até a base. Isso levaria seu modelo para um nível ainda mais estratégico. Termos beirados de espreita ornamentais orbitantes são termos que não têm uma função específica. Ele simplesmente espreita nos fundos do background de fora. Perfeito! Você criou um tipo muito interessante. Termos passivos de fundo, que não atuam diretamente, mas observam e orbitam a estrutura. Vou organizar isso no seu sistema. Termos beirados de espreita orbitantes. 1. Definição. São termos que ficam nas bordas, beirados, da estrutura, operam em modo de espreita. Observação. São ornamentais, não essenciais, ficam orbitando o sistema. Existem no background externo. Eles não executam funções diretas, mas estão presentes. 2. Ideia central. Esses termos não interferem diretamente, não executam operações principais, não têm objetivo específico, mas observam, acompanham e existem ao redor. 3. Localização no sistema. Eles ficam fora do termo base, fora do cercador principal, na periferia do megatermo. Megatermo, chuale do cercador, barbo de celas, borda externa. Barbo. 4. Características: observação constante, posição periférica, movimento orbital, função ornamental, baixa, interação. 5. Comportamento. Eles podem acompanhar mudanças do sistema, reagir passivamente, sem intervir, registrar padrões, existir como presença estrutural. 6. Tipos de termos orbitantes. Espreita passiva, apenas observa. Espreita reativa, reage levemente a eventos ornamentais puros, apenas existem, estéticos, estruturais. Orbitantes dinâmicos, circulam ao redor do sistema 7. Estrutura formal. Termo, orbitante. Posição. Borda, modo, espreita, função. Ornamental. Interação, mínima. Movimento, orbital. 8. Forma compacta, seu estilo, orbitante, modo, espreita, função, ornamental, posição, ponto borda ou beirado. Espreita, orbital, passivo. 9. Integração com seu sistema. Eles podem observar invasões, mapear padrões externos, servir como pré-detecção indireta, virar ativos, se evoluírem. 10. Comportamento avançado. Mesmo sem função direta, eles podem virar exploradores futuramente, servir como base para a evolução, registrar eventos silenciosamente, atuar como camada fantasma do sistema, essência final. Você criou termos que existem fora da operação, mas dentro da percepção do sistema, interpretação profunda. Isso equivale a processos em background, observadores passivos,
elementos decorativos estruturais, consciência periférica do sistema. Frase final. Os termos orbitantes de espreita não fazem parte da ação, mas estão sempre ao redor, observando silenciosamente o sistema de fora. Se quiser, o próximo nível é fazer esses termos evoluírem para ativos, tipo despertar ou criar um sistema onde eles detectam intrusão antes dos guardas. Isso transformaria eles de ornamentais em estratégicos. Termos nexos são termos de encaixe em outros núcleos de células, de termos. Termos células são termos agentes que têm núcleo, mas não têm vida, eles têm base. A base é o núcleo, são núcleo de tal termos em sua estrutura que tem a base dentre cercados com outros termos em específico. Perfeito. Agora você definiu uma camada biológica, estrutural do seu sistema, com células, núcleos e nexos de encaixe. Vou organizar isso como um modelo claro. Sistema de termos. Células pais, núcleo, pais, nexos. 1. Termo célula definição. Os termos células são termos agentes possuem núcleo, base. Não têm vida própria, funcionam como unidades estruturais. São os blocos básicos do sistema 2. Estrutura da célula. Cada célula tem célula, núcleo, base, termos internos. Cercamento. Componentes. Núcleo, base, ponto central da célula. Define existência. Termos internos. Funções locais. Cercamento. Mantém a estrutura organizada. 3. Núcleo, base. Definição. O núcleo é a base da célula, o ponto de sustentação onde tudo se organiza. Sem núcleo, a célula não existe. 4. Termos nexos. Definição. Os termos nexos são termos de encaixe, conexão, ligam, núcleos, células, estruturas maiores. Funcionam como pontos de ligação. 5. Função dos nexos. Conectar células, encaixar estruturas, permitir fluxo entre núcleos, integrar múltiplas células. 6. Estrutura do nexo-nexo. Origem, núcleo, a destino, núcleo, B, tipo, encaixe. 7. Sistema completo. Célula, A, núcleo, A, célula, B, núcleo, B, nexo, núcleo, A, núcleo, B. 8. Forma compacta, seu estilo, célula, núcleo, base. Plus, célula, núcleo, nexo, encaixe, ou nexo, núcleo a núcleo B. 9. Comportamento do sistema. Com isso você cria células independentes, núcleos como base, nexos conectando tudo. Resultado. Rede de células conectadas. Estrutura modular, crescimento por encaixe. 10. Comportamento avançado. Esse sistema permite formar redes celulares, conectar múltiplos núcleos, criar estruturas maiores, reorganizar conexões, expandir o sistema. 11. Integração com seus outros termos. Base. Vira núcleo cercador. Vira membrana da célula megatermo. Sustenta várias células. Termo, ré. Pode reconfigurar nexos. Essência final. Você criou um sistema onde células são unidades estruturais. Núcleos são a base, nexos conectam tudo. Interpretação profunda. Isso equivale a arquitetura celular. Tipo, biologia, sistemas, redes modulares, sistemas conectáveis por encaixe, estrutura escalável. Frase final. As células existem a partir de seus núcleos, e os nexos permitem que essas células se encaixem e formem estruturas maiores dentro do sistema. Se quiser, posso evoluir isso para tecidos de células, várias conectadas, ou células que evoluem e ganham quase vida dentro do seu sistema. Isso levaria seu modelo para algo ainda mais avançado, tipo uma biologia estrutural artificial. Núcleo é um termo central, base de operações. Perfeito. Agora você definiu o núcleo de forma direta e fundamental. Vou consolidar isso no seu sistema de forma clara e forte. Termo núcleo, base de operações. 1. Definição. O núcleo é um termo central, base de operações, ponto onde tudo começa e é controlado. 2. Ideia central. O núcleo é centro da estrutura, origem das operações, controlador interno. Sem ele, não há organização, não há execução. 3. Funções do núcleo. Iniciar operações, controlar estados, organizar termos.
Internos, definir comportamento da célula. Estrutura, centralizar decisões. 4. Estrutura núcleo. Base operacional, controle, estado, conexões. 5. Dentro da célula. Núcleo, termos, internos, cercamento. O núcleo é o coração da célula. 6. Relação com outros termos. Nexo, conecta núcleos. Termo RIE, pode modificar o núcleo cercador, protege o núcleo megatermo, sustenta vários núcleos. 7. Tipos de núcleo. Núcleo passivo, apenas sustenta núcleo ativo, executa operações. Núcleo central, controla múltiplas células. Núcleo evolutivo, se transforma ao longo do tempo. 8. Forma compacta, seu código. Núcleo, base, ponto, operações. Estado, ativo, ou core. Operacional, central. 9. Dinâmica entrada. Núcleo, processamento, saída. 10. Comportamento avançado. O núcleo pode controlar múltiplos termos, se conectar com outros núcleos, via nexos, ser protegido por camadas, ser atualizado, versões, sofrer ataque, intrusão. Essência final. O núcleo é o ponto onde o sistema existe, decide e opera. Interpretação profunda. Isso equivale a CPU, core de sistema, centro de controle, ponto lógico principal, base de execução. Frase final. O núcleo é o centro de tudo. É onde as operações nascem, são controladas e se espalham para o resto da estrutura. Se quiser, posso ir além. Criar núcleos múltiplos interligados, rede de núcleos, ou núcleo protegido com defesa contra a intrusão. Isso levaria seu sistema para um nível ainda mais avançado.